Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Fernando, aqui do campus do Pantanal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E é com muita honra e alegria que estamos aqui mais um ano de EITEG, o nosso Encontro de Inovação Tecnológica e Gestão. E aqui hoje comigo, para fazer toda essa abertura maravilhosa do nosso evento, que é um sucesso absoluto aí do ano passado, e a gente pretende repetir de novo esse ano, estão o professor Aguinaldo Silva, que é o nosso diretor aqui do campus do Pantanal, e o professor Rafael Canteri, que é o presidente da comissão organizadora do segundo EITEG. Pessoal, eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês que estão agora nos ouvindo, nos assistindo, prestigiando o nosso evento mais esse ano. E agora eu quero pedir que o professor Aguinaldo faça uso da palavra aí sobre o nosso evento e já agradeço ele por estar aqui participando com a gente e dar todo o apoio para o evento. Muito obrigado, professor. A palavra é sua. Boa noite, professor Fernando, professor Rafael. Primeiramente, parabenizar o curso de administração e o curso de sistema de informação pela organização do segundo encontro de inovação tecnológica e gestão, né? Falar de inovação tecnológica é extremamente importante e quando você alia ela à gestão, você busca o desenvolvimento, o progresso e uma gestão qualificada. Então, tratar inovação tecnológica e gestão é extremamente importante. E muito mais importante num ano de pandemia, em que as tecnologias estão vindo para superar os grandes desafios. Hoje, podemos resolver diversos problemas, reuniões, soluções de questionamentos, de progresso usando as tecnologias. Então, gestão e inovação tecnológica tem tudo a ver. Parabenizo novamente a comissão organizadora pelo segundo encontro. Eu tenho certeza que este evento já está consolidado como um evento do campus do Pantanal e a tendência é que ele consiga, ao longo dos próximos anos, aumentar em termos de proporção, aumentar em termos de divulgação e, com isso, atrair estudantes, administradores, profissionais que atuam. Olhando o corpo de palestrantes, são um corpo de palestrantes extremamente qualificado. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos vocês vão tirar muito proveito e vão aprender muito sobre inovação tecnológica e gestão, um tema atual e importante nos dias. Muito obrigado, sucesso a todos. Nós que agradecemos, professor Aguinaldo. O senhor é uma inspiração de inovação para a gente também, tem nos apoiado muito. E agora, continuando o nosso protocolo aqui do evento, quero deixar o senhor livre aí, porque tem outras atividades, né? E quero convidar agora o nosso professor Rafael Canteri, o presidente da comissão organizadora, para fazer o uso da palavra aí e dar as boas-vindas para o pessoal. A palavra é toda sua, professor. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Fernando. Boa noite a todos. Eu sou o professor Rafael Canteri, do curso de Sistemas de Informação da UFMS do campus do Pantanal, e sou coordenador dessa edição do nosso evento Encontro de Inovação Tecnológica e de Gestão. Já estamos na segunda edição, não faz nem 2 anos que eu estou na universidade, já participei da organização do primeiro, mas não como coordenador, e é uma satisfação podermos estar dando continuidade a esse evento, porque como o professor Fernando já pontuou, a primeira edição foi um sucesso, teve muito mais público até do que nós esperávamos inicialmente. Tá? Eu vou falar algumas coisinhas breves aqui, antes de poder passar a palavra para o nosso palestrante. Queria começar agradecendo a nossa comissão de organização, né, as professoras Bárbara, Caroline, o professor Eduardo, o professor Fernando, o professor Jean, a professora Joyce, a professora Lucineide, o professor Rogério e o professor Wilson. Né? São professores dos cursos de administração e de sistemas de informação, né, como foi falado. Esse evento ele é organizado em conjunto com os 2 cursos, o que é bastante positivo, porque, como o próprio professor Aguinaldo falou, aliar a inovação, a gestão, a tecnologia, tem tudo a ver, né, para ter bastante resultados positivos. Queria também agradecer
a todos os nossos palestrantes, né? Esse ano, até o evento teve um incremento na quantidade de dias, né? No ano passado foram quatro noites, né? Esse ano nós temos 5 noites de palestras e ainda temos o mini curso, que vai ser na terça, quarta e quinta-feira, com o professor Fernando, tá? Gostaria também de agradecer a presença de todos os alunos que estão prestigiando aí o evento. Muitos ainda vão chegar, né? Porque hoje ele acaba começando um pouco mais cedo devido à abertura, né? Mas esperamos um público aí bem significativo. Queria agradecer também ao FMS no campus do Pantanal pelo apoio, né, para que esse evento pudesse estar acontecendo, né, na aprovação do projeto, na presença do nosso diretor do campus aí na abertura, tá? Eu queria falar também que perdão, eu venho trabalhando em organização de eventos e semanas acadêmicas desde a primeira instituição de ensino que eu trabalhei. Em todas as que eu trabalhei, sempre tem algum evento acadêmico, porque isso é muito positivo, né, para os alunos. Dá trabalho para os professores organizarem, cuidar da logística, procurar bons palestrantes com temas que sejam relevantes para o público-alvo, né? Mas é sempre gratificante trazer experiências de profissionais de excelência do mercado, experiências também de profissionais da academia, mas de outras instituições, para trazerem outras visões para os alunos. Então, é sempre positivo e traz bons resultados em todos os lugares onde eu já trabalhei na organização de semanas acadêmicas, né? A gente teve cuidado esse ano de trazer temas relevantes e também, de forma bem democrática, a gente deixou que os alunos optassem, dessem sugestões de temas, e aí a gente aproveitou dentre os temas mais votados e também escolheu, então, a maior parte das palestras aí, a própria escolha dos alunos, mas também palestras que nós consideramos de temas relevantes. Então, esse ano a gente tem aí palestras sobre trabalho remoto, que está super em voga hoje em dia, né? Tecnologia no agronegócio, empreendedorismo digital, ciência de dados, que é uma das áreas ali especificamente dentro da tecnologia e da computação, é uma das áreas que mais tem mercado hoje em dia, isso continua crescendo, e na parte de segurança da informação, que também é super relevante, principalmente nos dias atuais, aí onde todo mundo passou, de alguma forma, a ter a vida digital nessa época de pandemia e distanciamento social, né? Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, desejar a todos um excelente EITEG esse ano, que possamos ter edições anuais aí. Muito obrigado. Passo a palavra agora de volta para o professor Fernando. Muito obrigado, professor Rafael. É uma alegria realmente, assim, a gente está se reunindo mais uma vez, esse fantástico grupo de professores, alunos, né, que construíram toda essa temática de eventos. Como disse, é uma construção coletiva para atender também não só nossa visão de mundo, nossos anseios, principalmente o que a gente pensa e espera sobre esse grande tema, né, que é inovação tecnológica e gestão. Então, esse ano foi muito importante essa participação dos nossos alunos, né, dos demais colegas, e nesse ponto, a gente acaba também, né, de certa forma, inovando nessa versão do EITEG. Nesse sentido, assim, tanto a qualidade das palestras desse ano, que está bem pesada, assim, vamos dizer, né, é um grupo assim, de renome, e a gente está bem feliz assim, deles terem aceitado esse convite com a gente, mas também a gente tem visto que o evento tem alcançado regiões de vários lugares do país, pessoal de vários estados tem participado, e aí eu quero até fazer um retrocesso, né, da edição passada, pela quantidade de pessoas que participaram. Veja que nós emitimos aproximadamente uns 350 certificados de participação de ouvintes, que são aquelas pessoas que, por algum motivo, né, que seja, precisam ter uma comprovação, que participaram do evento, que prestigiaram e assistiram, né? Então, um evento dessa magnitude, com essa quantidade de participantes,
registrados, vamos dizer assim, né? Na primeira edição, foi uma surpresa extremamente agradável, né? Visto que, conforme o professor Aguinaldo disse, você também disse agora na sua fala, né? É um tema atualíssimo, vamos dizer assim, né? Que todo mundo tem que estar antenado mesmo, né? E aí, se a gente pegar o retrospecto também das visualizações do YouTube, aí a gente vê que realmente o impacto foi muito maior mesmo, né? Alguns vídeos chegaram aí a 500, 600 visualizações, para a gente ter uma noção boa, assim, de como que é a importância desse tipo de evento e da união desses dois temas, de professores desses dois cursos. É uma união extremamente salutar. E aí eu vou relembrar um pouco, né, de como que foi essa história. Inclusive, tem até um vídeo do ano passado muito, muito bacana, assim, que eu gravei junto com a professora Bárbara, que é a coordenadora atual do curso de Sistemas, a gente explicando um pouco esse momento de construção do evento, né? E aí, muito antes, assim, das novas orientações para as DCMs do curso de administração, a gente tinha feito uma reunião até com o professor Jacques Markovic, lá da USP, né, da FEA da USP, eu, a professora Caroline Gonçalves, também do curso de administração, e ele já havia ali indicado para a gente, né, essa nova vertente do curso de administração, que está muito mais alinhada aos cursos de tecnologia, especialmente o curso de sistema de informação, ciências da computação, ou mesmo até engenharia da computação, né, se for pegar assim na questão mais bruta, né? Ele já havia alertado naquela época, que já tem seus estudos, pesquisas, né? É uma pessoa assim bem à frente do tempo e extremamente antenada. Além disso, passado um pequeno período, espaço de tempo, coisa assim de 2, 3 meses, saiu o parecer da comissão de avaliação, da comissão diária do CNPq, que elabora as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de administração, levando um pouco mais dessa ideia que a gente precisa chegar um pouco mais nessas questões de tecnologia, como também promover muito mais a prática. E aí, eu vou relembrar um pouco mais atrás, uma conversa que tive até com a professora Lucineide, com a professora Ana Lúcia Golim, um pouco antes da gente fazer esse evento do ano passado, no qual, nas experiências de eventos de startups, as ideias que mais deram certo, vamos dizer assim, né, que eram as mais, vamos dizer, factíveis de serem executadas, com uma perspectiva muito melhor de mercado, eram justamente aquelas que uniam alunos do curso de administração com o curso de sistema de informação. Então, de lá para cá, as coisas vêm casando muito bem dentro dessa proposta do evento, né? E aí sim, meados de maio, se não me engano, abril ou maio do ano passado, chegamos até a fazer uma reunião em março, antes da pandemia, começar forte, né, infelizmente, e nessa reunião a gente já começou a fazer esse alinhamento todo, né, da importância dessas duas áreas, e quem sabe daqui para frente a gente já começa também a agregar outras áreas com esse viés tecnológico, né, porque a tecnologia hoje no mundo ela acaba permeando por várias áreas, né. Então foi uma construção muito boa, um alinhamento muito bacana, e a gente espera realmente que o evento evolua, né, evolua para crescer cada vez mais, atingir patamares cada vez maiores. A gente está bem contente com o que foi alcançado até agora. As expectativas são as melhores possíveis em termos de público, em termos de alcance. E, enfim, eu já até acabei falando demais, né? Mas a gente também não pode deixar de mencionar o atual momento que a gente tem vivido aqui em Corumbá, na região do Pantanal. É muito triste com as queimadas, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo, ou que vão assistir daqui a pouco a gravação, em outra hora, talvez não tenha essa dimensão do que a gente tem passado aqui em Corumbá com as queimadas. Desde ontem, assim, o céu tem ficado tampado de fumaça, né? A visualização, ela
fica turva em 4, 5 quadros, a gente já não estava conseguindo ver mais. E aí a gente vê o quanto as inovações tecnológicas são importantes frente a essas crises que a gente tem enfrentado desde o ano passado, especialmente as crises sanitárias, né? Do coronavírus, as crises ambientais que a gente tem sofrido as consequências aqui em Corumbá, e essa questão da gente estar nessa bolha, de repente até um pouco confortável, com recursos financeiros. Agora, as pessoas que não têm essas condições aí acabam sofrendo um pouco mais. E as inovações tecnológicas precisam de investimentos, especialmente do governo, porque para resolver esse tipo de problema, a iniciativa privada ela tem muita vontade, tem muitas ações positivas, mas o governo ele realmente precisa encarar isso de frente e financiar as boas ideias. Bom, com isso eu fecho aqui a minha importância, a minha fala, né, da abertura, mas para a gente começar a alimentar as novas ideias, para poder, na próxima edição, quiçá, aí tentar implementá-las, né, com essas outras áreas de inovações tecnológicas voltadas ao meio ambiente, inovações sociais, e a gente vai já começando a construção. No próximo ano a gente já começa a pensar ele a partir do início do evento, né? E a gente espera que essa construção continue sendo coletiva, importante. Um outro recado, né, que eu gostaria de dar para vocês, antes da gente encerrar essa sessão de abertura, em relação ao site do evento, né, tá disponível aí, tem todas as palestras. Se vocês clicarem lá naquela arinha da programação, vocês vão ter acesso aos links de cada palestra de cada dia. Também quero deixar um recado que amanhã até quinta-feira a gente vai ter um minicurso de e-liderança, que é uma abordagem mais recente, né, sobre a liderança mediada por tecnologias. E aí a pandemia acabou acelerando esse processo ainda mais, né? Recente eu digo assim, há poucas décadas, mas com a pandemia a gente viu a necessidade de intensificar esse tipo de conhecimento. Então, no site do curso, clicando na arinha de programação, vocês vão ter o link de cada palestra. Então, cada dia é um link diferente do YouTube. Lá também vai estar disponível o formulário de inscrição para o minicurso. Infelizmente, as vagas são limitadas por conta da aplicação prática que a gente pretende fazer, então fica limitado aí a ter bastante tempo para acompanhar todos na prática, né? Mas a gente espera que está lá aberto, né? Depois ainda tem vagas, até poucas horas antes de começar aqui ainda tinha vagas. E também quero apresentar um pouco do site dos cursos de administração e sistema de informação que estão disponíveis na página do CEPAM, que é cepam.fms.br. Tem lá, /administração, sem o tio e sem cedilha, é o do curso de administração, e de sistema de informação da mesma forma, cepam.fms.br/sistema de informação. Lá vocês vão ter informação sobre os projetos pedagógicos dos cursos, os professores, né, os projetos, e a gente acaba divulgando isso e pedindo para vocês também divulgarem, porque o vestibular, a seleção via SISU está bem aí, né? Então são cursos de excelente qualidade, notas boas na ENAD, vocês podem divulgar tranquilamente aí que a experiência do pessoal que entra nesses cursos tem sido a melhor possível, né? Tanto é que a gente está aqui hoje com esse evento importante. Bom, e finalizando agora, para deixar vocês dar uma descansadinha, para preparar para a palestra, eu quero ver, o professor Rafael quer fazer mais algum comentário, para a gente poder dar os encaminhamentos. Às vezes eu esqueci de falar alguma coisa, hein? Me ajuda. Não, acho que é isso mesmo, né? Pedir para o pessoal, coisa de youtuber, né? Se inscrever no canal nosso lá. Se marcar o sininho, nem precisa acompanhar cada link de cada palestra, porque daí vai aparecer a notificação na hora que estiver começando a live, né? Todas as noites. Também dá like nos vídeos e, mais importante do que like, né? Já que a gente não vai ganhar dinheiro com o canal do YouTube, não, mas participar das palestras. Então, fazer perguntas para os palestrantes, aproveitar esse pessoal de excelência que a gente trouxe aí, né, aproveitando para trazer eventuais dúvidas, eventuais ideias e discutir com os palestrantes, porque nós temos aí um tempo de interação previsto com os palestrantes que
bem extenso, então podem aproveitar esse tempo aí para interagir. Acho que era isso, né? E só aproveitando também a oportunidade, a gente vai também, como na edição passada, emitir a certificação. Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, que é emitir o certificado por palestra. Então, o ouvinte, o espectador que assistir a palestra, preencher o formulário de presença, que a gente vai disponibilizar aí no site mesmo, no chat do YouTube. Então é só ir lá, preencher os dados lá direitinho, né? Que a gente vai emitir por cada palestra. Então não precisa ficar preocupado assim, eu não consigo assistir todas. Né? Pode assistir a que você puder assistir, né? Ou assistir só de hoje, ou de amanhã, mas eu, particularmente, não perderia nenhuma, né? Porque estão realmente assim, bem especiais mesmo. E o minicurso também é um certificado à parte. Então a gente prevê aí que todo dia, né, a gente vai lançar o formulário de registro de presença, aí quem preencher lá a gente vai emitir o certificado. Né? Não é todo mundo que precisa do certificado, mas é importante esse registro. Para as atividades complementares também. Pessoal, então a gente vai ficar um pouco offline e daqui 7 minutos a gente já vai abrir para a primeira palestra, mediada aí pela professora Caroline Gonçalves, e a gente retorna aí em 7 minutinhos. A transmissão vai continuar e a gente só vai ficar com a tela escura aí, né? Então dá tempo da gente tomar aquele cafezinho, tomar aquela água, né? O pessoal aqui de Mato Grosso do Sul gosta do tereré, então é a hora da gente aproveitar essas oportunidades no banheiro aí, né? Então tá bem. A gente vai escurecer aqui e aguardamos aí 7 minutinhos aí, a gente tá online aí de novo. Pode ficar no mesmo canal.
Agora sim. Ficou melhor. Porque a gente está transmitindo, né? Mas é bom dar uma testadinha antes aí de começar. Mas não tem problema também, a gente bate um papo ao vivo aí, o pessoal gosta também. Legal. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vocês me escutam, me ouvem? A gente está aqui no Pantanal, não sei onde você está hoje. Eu estou no sul da Bahia, em Uruçuca. Sul da Bahia, então. A gente está aqui hoje, infelizmente estamos no meio de uma queimada. O nosso céu aqui está bem cheio de fumaça. Hoje foi um dia bastante complicado aqui, mas felizmente estamos conseguindo fazer essa transmissão. A nossa internet, às vezes, ela escapa um pouquinho, mas você estando em outro lugar também, a gente sabe que você vai conseguir conduzir a palestra daí de onde você está também, caso a gente tenha qualquer problema aqui na transmissão. E a gente está muito contente de receber você aqui, Gabriel. Já faz bastante tempo que a gente queria trazer você para conversar com os nossos alunos, né? E eu falava bastante do seu trabalho, do bonito trabalho que você fez com o professor Alberto Guerreiro Ramos também, seus estudos em racionalidade, seus estudos em sustentabilidade. Então, você é sempre um exemplo para a gente comenta bastante do seu trabalho com os alunos, acho que é uma inspiração, uma pessoa jovem que traz novas ideias, que pode inspirar muito os nossos alunos, os nossos colegas também, a seguir algumas linhas aí de pensamento um pouquinho diferentes, talvez um pouquinho não tão tradicionais da administração, né? E hoje participando desse evento, que é junto com o curso de Sistemas de Informação. Então, a gente fica muito contente com a sua participação, estou bem feliz em revê-lo também, né? Espero que você esteja bem, sua família, fico muito feliz em revê-lo. Eu acho que eu vou meio que iniciar aqui fazendo uma apresentação sua, aliás, uma mini apresentação, porque eu sei que você tem um vasto currículo aí, então a gente teve que resumir em poucas palavras um pouquinho de você, né, um pouquinho de quem que é o Gabriel. Então, eu queria até me dar a liberdade aqui, né, de ler um pouquinho esse resumo que a gente fez para o nosso segundo EITEG, o nosso segundo encontro de inovação tecnológica e gestão aqui do campus do Pantanal, que é esse encontro promovido, então, entre os cursos de Sistemas de Informação e o curso de Administração. Estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu sou a professora Caroline Gonçalves, do curso de Administração aqui do CEPAM. Estou há mais ou menos 4 anos aqui na cidade de Corumbá, Pantanal Sul-Mato-Grossense. E hoje estamos aí com a presença do Gabriel Siqueira, que vai falar sobre o profissional remoto ou profissional online. E é interessante que a gente nem pensava sobre isso, né, alguns anos atrás, mas o Gabriel já pensava, né? Eu já escutava as ideias do Gabriel há algum tempo, há alguns anos ele falava sobre isso, sobre o trabalho online, sobre o trabalho remoto, e ele praticava também esse trabalho online, esse trabalho remoto. Então, era algo que eu via acontecer com o Gabriel, e eu mesma não pensava em como que eu vou fazer isso, né? Eu via ele fazer, mas como que a gente vai trabalhar online? Como assim eu posso estar num lugar e trabalhar em outro, né? E aí, por isso que hoje o Gabriel está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque hoje a gente está passando por isso está acontecendo e a gente está vivenciando tudo. O Gabriel Siqueira, ele é diretor de comunicações da Rede Global de Ecovilas, a Global Ecovillage Network, para quem quiser seguir, @gen_ecovillages. Já foi palestrante do TED em Genebra, ele é mestre em administração de empresas, criador da página Irradiando Luz, no Twitter é @irradialuz, o site dele é o irradiandoluz.com.br. Gabriel trabalha nas áreas de gestão de conflitos, sustentabilidade, coworking, co-housing. Esse aí é um mini currículo do Gabriel, ele pode falar um pouco mais sobre a experiência dele para a gente. Essa palestra de hoje, então, profissional remoto, a gente trouxe essa chamada lá no nosso cartaz do evento, né? Embora o advento da pandemia da Covid-19 tenha imposto um novo perfil de trabalho para profissionais no mundo todo, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento já previam há algum tempo um modelo remoto de realizar atividades fora da estrutura física de seus locais de trabalho.
Nômades digitais podem, por exemplo, morar na Tailândia e trabalhar para uma empresa da Califórnia? O Gabriel ele vai nos contar se pode e ele vai nos trazer um pouco da sua experiência e conversar sobre essas possibilidades do trabalho remoto. Gabriel, a palavra é sua. Obrigada mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso campus do Pantanal. Muito obrigado, Caroline. Agradeço demais o convite. É muito legal estar aqui. Eu agradeço a quem está aí acompanhando. É uma honra estar abrindo esse encontro. E fique à vontade também para postar perguntas aí no YouTube, que depois no finalzinho eu também vou dar uma olhada nas perguntas que foram feitas. Então, quem está acompanhando pelo YouTube pode também fazer essas perguntas. Bom, eu vou começar contextualizando um pouquinho o tema, falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, um pouco mais do que a Carol falou aí, apesar de que foi muito boa a biografia que ela apresentou, mas eu vou pontuar algumas questões sobre como que foi a minha trajetória de tornar meu trabalho cada vez mais remoto e algumas características que são importantes para se trabalhar online, vou comentar também, os principais desafios do trabalho remoto e algumas dicas. É mais ou menos isso que eu planejei para hoje. Não vou fazer nenhum PowerPoint, nada, vai ser só eu mesmo aqui falando. E fiquem à vontade aí para interagir no YouTube, que eu vou tentar acompanhar isso aí, principalmente no final, eu vou olhar as perguntas que vocês fizerem. Bom, então, como a Carol falou, né, a gente está num contexto aí de pandemia, é um contexto bem atípico, né, e que fez acelerar muito essa questão da pandemia, fez acelerar demais a questão do trabalho remoto, né, já era uma tendência nas empresas, organizações, consultorias, essa coisa do trabalho remoto, e já havia uma tendência, já sabia que isso ia se tornar cada vez maior, né, mas a pandemia acelerou pra caramba isso, eu não preciso repetir. Eu não trouxe nenhum dado também sobre o assunto, até porque eu não sou pesquisador dessa área especificamente, eu vou falar muito da minha experiência prática nesse assunto. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa acadêmica durante a minha trajetória profissional, eu vou comentar algumas coisas, mas né, o meu foco de pesquisa não é esse processo do trabalho remoto, né? Eu vou falar muito da minha prática também nesse respeito. Mas é interessante que bem nesse momento, como a Carol comentou, eu estou hoje diretor de comunicação da Global Ecovillage Network, que é uma organização que já é totalmente adaptada ao contexto das redes. Então, na prática, quando começou a pandemia, a minha rotina de trabalho mudou absolutamente zero. Mas a organização em si foi impactada, né? A Global Ecovillage Network tem atividades presenciais, a maioria das ecovilas da rede global de ecovilas acabaram sendo impactadas de uma maneira ou de outra pela pandemia também, é claro, mas a minha rotina pessoal de trabalho pouco mudou, mas isso porque eu já vinha me adaptando há mais de uma década, né, na questão do trabalho remoto. E sei que para a maioria das pessoas foi muito traumático esse processo, foi repentino, e também o contexto que a gente está vivendo na pandemia não é um contexto de trabalho remoto normal. Eu estou me sentindo muito mais estressado, está sendo muito mais difícil lidar com esse trabalho remoto nesse momento de pandemia do que jamais foi. Né? Então, o que a gente está vivendo agora é uma imensa precarização do trabalho globalmente, junto com uma pandemia, e aí, né, isso está levando muitas pessoas a trabalhar remoto, mas não da maneira que seria o ideal de se trabalhar remoto. Né? Então, esse contexto de trabalho remoto que já vem há décadas acontecendo, ele vem se intensificando, obviamente, com a melhoria da internet, a expansão da internet para lugares mais, vamos dizer assim, afastados e remotos do planeta, né? E aí surge uma tendência do nomadismo digital, né? Os nômades digitais, pessoas que, como a Carol comentou, né, que trabalham para uma empresa da Califórnia e moram na Tailândia, por exemplo. Uma coisa muito interessante do nomadismo digital é que é um fenômeno que surge no norte global, né? Pessoas que são do norte global, que têm empregos no norte global, que recebem dólares ou euros, ou então uma moeda dessas forte, e aí viaja para um país de terceiro mundo, sendo bem franco, né? Um país em desenvolvimento, e que o custo de vida vai ser muito menor, o que ajuda a equilibrar né, o quanto a pessoa ganha versus quanto ela gasta e permitir que ela faça viagens interessantes. Mas eu acho que
a questão é o equilíbrio financeiro, antes de tudo, né? Então, não dá para falar em nomadismo digital ou em trabalho remoto sem falar em um equilíbrio na vida, né? Então, num momento de tanta precarização, com tanta gente dependendo do Uber, né, de sobreviver de Uber ou de outras formas de uberização da sociedade, fica difícil falar em nomadismo digital como uma opção de vida, né? Porque isso é uma condição que é imposta às pessoas. Né? O nomadismo digital ele é uma escolha. Para você poder fazer essa escolha, você precisa estar num equilíbrio financeiro para começar, né? Você precisa estar ganhando mais do que você gasta para você conseguir estar de uma forma remota. E aí a vantagem que você vai ter de ser nômade é que você não vai pagar aluguel, mas você vai ter outros custos e às vezes viajar custa mais caro do que ficar parado, né? Dependendo de onde você está viajando e de que forma que você está viajando. Né? Óbvio que o trabalho remoto não é só sobre nomadismo digital, mas acho que é algo que sempre as pessoas têm curiosidade de saber, né, sobre nomadismo digital. Acho que é uma maneira bem específica de usufruir do trabalho remoto, mas é bem difícil também, é bem desafiador. E eu acho que, independente de você querer fazer nomadismo digital, ou vamos dizer assim, o sedentarismo digital, que seria o trabalho remoto, mas sem essa ideia de estar viajando, eu acho que uma questão que passa por essa opção, né, algo que é essencial para que se consiga viver dessa forma, é uma busca por simplificar a vida, né, uma busca por um minimalismo na prática mesmo. E aí isso aumenta as suas possibilidades de deslocamento, por exemplo. Você está vendo uma vida bem simples, você tem poucas coisas, fica mais fácil, por exemplo, ir de um lugar a outro, né? O seu custo de vida reduz também quanto mais simples é, sem ter um carro, por exemplo, né? Sem ter coisa assim. Quanto mais simples a sua vida, mais fácil fica de você ser adepto de uma rotina dessa forma, né? Digital de qualquer forma. A ideia é não vivermos de uma forma precarizada, né? É sobre isso que eu quero falar, dar algumas dicas, alguns insights sobre, para que ninguém se sacrifique para tentar viver um sonho que na prática vai ser um pesadelo. Mas é possível, sim, né? E aí, comentando um pouco sobre essa vida de nomadismo digital, eu dou o exemplo da minha colega, que também é diretora lá da Global Village Network, só que ela é diretora de finanças, e ela agora não está vivendo, mas ela durante mais de 1 ano, 2 anos, ela viveu mais até, eu não sei quantos anos ela viveu, mas que eu fui colega dela trabalhando na Jane, foram quase 2 anos em que ela estava vivendo em um veleiro. Então ela, em alguns momentos, estava no porto, às vezes estava se deslocando de um lugar para outro e trabalhando direto de um veleiro, e ela é diretora financeira, né? Então você vê que as possibilidades existem, mas pensando que ela é uma pessoa que vem do norte global e que está trabalhando por uma organização que tem sede na Escócia, né? E aí permite que ela esteja, por exemplo, com o veleiro dela viajando pela Europa. No nosso caso, né, se a gente está partindo aqui do Brasil e tem um emprego no Brasil, a nossa fonte de renda é em reais, fica bem difícil a gente estar em algum país estrangeiro nesse momento, principalmente de tanta crise. Mas, de qualquer forma, o trabalho remoto, ele abre a perspectiva de morar em pequenas cidades do interior, onde o custo de vida é muito menor, né? Então, você pode ter vamos dizer assim, uma vida profissional de metrópole, mas vivendo de qualquer lugar que você escolha, contanto que as suas finanças permitam isso, né? E acho que é importante a gente levar em consideração essa coisa do custo de vida, né? Porque os gringos vão para o terceiro mundo, mas e nós? Né? O que a gente faz? Né? Ou a gente vai para o interior, como eu comentei, mas também tem uma possibilidade da gente correr atrás do trampo dos gringos também. Né? Então, se a gente consegue um trabalho que é em dólar ou em alguma outra moeda um pouco mais forte, já fica mais fácil equilibrar. E aí a gente nem precisa viajar para um país de terceiro mundo, porque a gente já está nele, né, nesse momento, mas também abre possibilidades de viajar. Agora, com a pandemia, essa questão do nomadismo digital fica bastante limitada. Eu, particularmente, pouco vivi essa experiência do nomadismo digital. Depois, mais para frente, eu vou comentar um pouco sobre os desafios. Vou falar por que eu não me adapto tanto ao nomadismo digital. Mas eu sou casado, eu tenho 2 filhos, então é uma família, é uma coisa um pouco mais complexa fazer um deslocamento. E a gente acredita muito no world schooling, né, numa maneira de vivenciar né, as culturas nos lugares onde estamos, mas ficar viajando com crianças não é simples, então exige uma logística grande, e a gente, na verdade, tinha o plano de viajar por ecovilas da América Latina e depois, quem sabe, do mundo, nesse meu trabalho como diretor de comunicação da Rede Global de Ecovilas, até aproveitando desse fato, né, porque me ajudaria, inclusive, ao meu trabalho, né, estar nas ecovilas e conhecer várias ecovilas do mundo. Mas aí chegou a pandemia e a gente colocou esse sonho, essa vontade em pausa e estamos esperando ter um pouco mais de condição de circulação para poder fazer isso.
Bom, essa era a breve introdução que eu queria fazer sobre o tema, e falando, né, um pouquinho sobre a minha condição de vida atual, que é trabalhando para a Rede Global de Ecovilas, numa organização totalmente remota. Mas agora eu vou voltar no tempo, eu vou falar um pouquinho como foi o início da minha carreira e como que eu acabei chegando nesse trabalho remoto que eu tenho hoje na Rede Global de Ecovilas. E Carol, Caroline, pessoal da organização aí, também fiquem à vontade para fazerem intervenções. Eu vou falando aqui, se precisarem me interromper aí, é só avisar também. Mas, bom, acho que eu posso começar falando que eu comecei a minha carreira profissional e a minha vida pessoalmente nos meus primeiros 25 anos de existência em São Paulo, na capital. Gabriel, eu quero sim fazer uma interrupção aí no seu trabalho. Você falou uma coisa muito especial para a gente, até para te dar uma folguinha para você dar uma respirada. Você falou uma coisa muito legal, assim, que essa questão de você ter a vida de metrópole morando em cidades do interior, né? A gente sabe que a gente está aqui na cidade de Corumbá, não é uma cidade que é distante, é mais de 400 quilômetros da capital, Campo Grande, né, aqui no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei aqui, eu percebia muito essa questão das pessoas se sentirem muito isoladas, assim. Mas eu acho que isso muito na cabeça das pessoas tinha esse sentimento de isolamento, para eu estar fazendo uma outra coisa, eu preciso sair de Corumbá, eu preciso buscar outras coisas fora de Corumbá. E daí eu falava, não, estando aqui a gente consegue sim ter essa relação com pessoas de outros lugares, de outros estados, de outros países, e a gente pode continuar em Corumbá fazendo tudo isso e até ajudando a levar o nome da cidade, levar Corumbá para outros lugares, para outros países. Inclusive, é um esforço que a gente tem feito com os nossos alunos de levar para participar de congressos fora. E agora essa oportunidade de que muitos congressos... E eu acho que isso vai manter, né? Você continuar com congressos online. E isso é uma possibilidade ainda maior da gente participar desses eventos que acontecem no país inteiro, que acontecem no mundo inteiro. Nós já levamos alunos para fora daqui para participar de congressos, outros que participam de forma remota. Então, o que você está falando é um grande incentivo para a gente pensar que a gente não está longe de nada. Eu acho que hoje a internet ela reduziu muito essa distância, né? O fato de trabalhar online, de ter essa possibilidade dos eventos terem aberto isso, para a gente também foi muito bom. Então, eu acho que é um olhar nosso aqui, de Corumbá para fora, quanto esse olhar de quem está de fora também começar a olhar para essas cidades que estão mais afastadas, essas cidades do interior, porque tem muita gente boa trabalhando aqui. A gente tem exemplos aí dos nossos alunos, a gente tem muito aluno bom, muito aluno esforçado, muita gente querendo aprender mais, se desenvolver mais, e a gente vê que eles estão conseguindo fazer isso hoje. Então, para a gente é muito legal, a sua fala foi muito legal, e a gente fica muito feliz também com a presença dos nossos alunos e com o interesse que eles estão demonstrando ali no chat, né, pelo tema também que você traz, tá? Vou passar de volta a palavra para você. Obrigada. Valeu, Caroline. Eu acho que você fez um comentário bem né, pontual mesmo, bem certeiro, né? E com certeza agora, nesse contexto da pandemia, essas oportunidades estão se multiplicando muito, né? Então, vocês vão ver quando eu começar a falar um pouquinho mais da minha trajetória, que no começo foi difícil, né? Foi um trabalho até de convencimento das organizações para as quais eu trabalhava, de que era possível trabalhar remoto. Hoje a gente já não precisa mais fazer esse convencimento, e é isso, os eventos estão aí, eles são globais, eles estão presentes no mundo todo, então realmente dá para você fazer parte de uma aldeia global nesse contexto que a gente está hoje, né? Então, de Corumbá para o mundo, né? Eu estou aqui numa vilazinha de 4 mil habitantes no sul da Bahia, onde eu moro hoje, que é um lugar com qualidade de vida maravilhosa, eu não trocaria por nada, e eu posso viver tudo que existe no mundo, porque, né, eu estou online, então estou aqui, né, estou em Corumbá com vocês, participando desse evento lindo aí que vocês estão organizando, e trabalho numa rede global de ecovilas, então estou em contato com pessoas do mundo inteiro, né, às vezes o desafio é até achar o fuso horário certo, então é isso, né, não precisa realmente estar num lugar, e assim, eu venho de São Paulo, e quando eu decidi sair de São Paulo e ir para Florianópolis, muita gente me questionou, né? Falou, nossa, mas por que você vai fazer isso, né? Eu estudava na USP, larguei a faculdade e continuei na Universidade Federal de Santa Catarina. As pessoas falam, nossa, mas por que você está fazendo isso? E eu estava fazendo principalmente por qualidade de vida mesmo. E aí, eu comentando um pouquinho sobre meu início de carreira em São Paulo, ainda em 2004, talvez alguns que estejam aí acompanhando até nem eram nascidos ainda, nessa época eram criancinhas,
mas em 2004, quando eu estava começando a minha carreira, eu trabalhava na Ashoka Changemakers, que é uma organização internacional que tem uma visão que para mim é altamente inspiradora de que todo mundo pode todo mundo pode mudar o mundo. Essa é a visão deles, e eles trabalham para disseminar o conceito de empreendedorismo social no mundo, e eles identificam empreendedores sociais e colocam eles para trabalhar numa rede global. Eu trabalhei aqui no Brasil, conheci mais de 300 fellows Ashoka brasileiros, pessoas sensacionais, com projetos mais variados, atuando em tudo quanto era área, e foi um trabalho dos sonhos em vários aspectos, mas algo me surpreendeu e me impactou muito, que era a maneira como o trabalho acontecia na Ashoka. E eu fui percebendo que eu, como trabalhando na Ashoka, começava a ter o mesmo nível de estresse de colegas meus da FEA USP que estagiavam em bancos, né? Pessoas que trabalhavam em áreas um pouco menos exigentes, tinham uma vida mais tranquila que a minha, que estava no terceiro setor, numa organização que tinha a visão de que todo mundo pode mudar o mundo. Mas, aparentemente, a organização estava fazendo ainda as coisas do jeito velho, né? Apesar de estar querendo mudar o mundo, estava reproduzindo a maneira antiga de trabalhar. Ela foi fundada por um consultor americano, da McKinsey, então ele trazia essa lógica empresarial para o mundo do terceiro setor, ajudando a profissionalizar uma série de projetos incríveis, mas em vários momentos também entrando em conflito com a própria natureza dessas organizações. E esse conflito que eu observei trabalhando na Ashoka, de ter que reproduzir um trabalho que era o mesmo trabalho dos meus colegas de um banco, numa organização que queria mudar o mundo, para mim era algo muito contraditório e que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu só fui encontrar essa resposta muito depois, quando eu saí de São Paulo e me mudei para Florianópolis, que eu conheci o professor Maurício Serva, que depois acabou sendo o meu orientador, tanto do trabalho de conclusão do curso da graduação, quanto o meu orientador do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado. O professor Maurício Serva me apresentou o Alberto Guerreiro Ramos. E aí, o trabalho do Alberto Guerreiro Ramos me ajudou a diagnosticar tudo que eu via e que eu considerava errado no mundo do trabalho. E aí eu acho que o conceito central do Guerreiro Ramos, que me fez olhar com outros olhos para esse mundo do trabalho, é o da síndrome comportamental. A síndrome comportamental é uma síndrome que é provocada por uma sociedade centrada no sistema, né? Então, Alberto Guerreiro Ramos, ele é um teórico, assim, super, né, um cara com a cabeça muito além e foi muito fundo nos temas, e ele investigou como as organizações, né, como as empresas operam numa sociedade que ele chama de centrada no mercado. Então, ele parte dessa premissa que estamos numa sociedade centrada no mercado e que tudo acaba girando em função desse mercado e da lógica que é subjacente a esse mercado, que não é a racionalidade humana, mas é uma racionalidade que ele chama de instrumental, que é um pequeno pedacinho do que seria a racionalidade maior humana, que ele dá o nome de racionalidade substantiva. Né? Então, a racionalidade substantiva é o que nos faz sermos humanos, que é muito mais do que um cálculo utilitário de custo-benefício, né? Muito mais do que essa mesquinharia, que é a lógica do mercado. Né? O ser humano é muito mais do que isso. Né? Nós temos muitos outros valores além dessa lógica utilitarista que rege o mercado. Mas hoje a gente vive numa sociedade que é governada por essa lógica de de mercado, ao ponto de que as pessoas começam a usar a lógica do mercado, inclusive para medir suas relações pessoais, tipo, o que eu ganho com essa amizade, ou o que eu estou tirando dessa relação, como se tudo fosse permeado por esse cálculo utilitário de consequências, que não é humano, é uma coisa bem específica, é uma distorção de uma lógica que faz parte do que é ser humano, mas é uma coisa bem específica e muito utilitarista, que nos ajuda em várias coisas, mas também é um empecilho para muitas outras, e é um grande empecilho para a nossa existência plena. E foi isso que acho que foi grande chave para mim com o Alberto Guerreiro Ramos, que entender que existe um conflito permanente entre as pessoas e as organizações, e que não é possível a gente ser plenamente realizado quando a gente está submetido a um sistema que nos exige um resultado sob um cálculo utilitário de consequência. Isso nos limita de uma forma absurda, e essa sociedade centrada no mercado vai criando mecanismos e lógicas, e pela mídia e pela educação, vai formando o que o Alberto Guerreiro Ramos chama de alegres robôs.
né? A gente vai adotando uma moral de alegres robôs que acha que o objetivo é servir a uma organização, a uma empresa, e que isso nos faz humanos e plenos e vai nos realizar. E, na verdade, isso é uma coisa muito episódica da vida humana, né? A vida humana é muito maior do que isso. Né? Isso pode nos levar a uma síndrome comportamental, que é outro conceito-chave aí do Guerreiro Ramos, que ajuda a explicar justamente esse conflito entre as nossas aspirações humanas, que são tão grandiosas, de realização, de autorrealização, de autodesenvolvimento, de buscar a felicidade, de buscar estar completo nesse mundo, nessa existência, de viver a vida plenamente, versus a exigência de uma sociedade centrada no mercado, que é só uma coisa muito pequena dentro dessa todo da existência humana. Então, tendo essa visão, né, do Alberto Guerreiro Ramos, para mim foi algo muito revolucionário, porque me ajudou a entender que eu nunca me satisfaria plenamente estando trabalhando numa empresa. E aí, essa coisa que eu já identificava de trabalhar no trabalho remoto, né, de trabalhar de forma remota, e que nessa época eu já estava trabalhando, quando eu descobri toda essa coisa do Guerreiro Ramos, era um caminho que me ajudaria, inclusive, a não estar submetido de forma tão brutal a essa síndrome comportamental, ou a correr o risco de me tornar um alegre robô com essa moral distorcida. Né? Eu me mudei para Florianópolis e lá eu comecei a fazer uma consultoria com um fellow da Ashoka, né? Então, essa coisa, as pessoas, quero sair de Corumbá, então não dá para se jogar, né? Geralmente, se você se jogar, você vai acabar precarizado, né? Então, eu tive a oportunidade de sair de São Paulo e ir para um lugar menor, com um custo de vida bem menor, em Florianópolis, e lá eu consegui trabalhar numa consultoria com um fellow Ashoka, que eu tinha conhecido no meu trabalho anterior, quando eu ainda estava em São Paulo, né? Então, isso abriu uma porta para mim, porque eu escrevi para os empreendedores sociais da Ashoka que eu tinha conhecido, que já estavam em Floripa, onde eu queria morar, e isso já me abriu essa porta, né? Então, logo de início, eu já comecei a conversar sobre esse trabalho e rapidamente identifiquei que era uma consultoria bastante pontual para a criação de um jogo online sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, na época, os objetivos do milênio, da ONU, e eu ia criar todo o material de casa mesmo. Então, foi um trabalho que a maior parte dele eu fiz remoto. Foi a minha primeira experiência com trabalho remoto, isso em 2006. Eu trabalhei lá de 2006 a 2008 de forma remota. A partir de 2008, o trabalho começou a ser presencial. E aí, 2008, 2009, quando chegou no meados de 2009, eu realmente já não estava mais me identificando mesmo com o trabalho em empresa, né, em organização, apesar de ser era consultoria socioambiental, então não era uma empresa, né, prestando uma consultoria para um instituto, num parque tecnológico lá de Florianópolis, mas ainda assim eu estava me sentindo, eu já estava sentindo que eu estava me tornando de novo esse hamster girando a roda, né, e eu não queria entrar nessa roda de novo, de viver em função do trabalho, que o trabalho dominasse a minha vida de tal forma, e aí eu fui para o mestrado, né? Foi essa época que eu fui para o mestrado, conheci a Caroline, que está nos anfitriando aí, e eu usei a bolsa de mestrado para também trabalhar, de certa forma, remoto. Né? O primeiro ano não é possível do mestrado, são só 2 anos, o mestrado também é bem curto, a bolsa de mestrado. Eu consegui a bolsa, que acho que também agora está num contexto bem difícil de conseguir bolsa, mas na época eu consegui, era 2010, 2011, 2012 que eu tive a bolsa. E aí, com essa bolsa, eu fui fazer uma pesquisa, e a minha pesquisa em administração foi sobre como que as ecovilas administram a tensão entre essa lógica do mercado e a racionalidade substantiva, essas aspirações maiores do ser humano. Então, eu fui justamente fazer essa pesquisa em ecovilas, onde eu imaginei que haveria um espaço maior para essa plena existência humana, para muito além do instrumental, mas ainda assim são organizações que vivem nessa sociedade centrada no mercado, que, né, não tem como escapar dessa lógica de mercado. Então, eu queria ver como que elas articulavam as tensões entre o que elas aspiram ser e as necessidades de sobrevivência numa sociedade centrada no mercado. E aí, parte dessa pesquisa eu fiz online, né? Parte do meu mestrado eu tive que estar em Florianópolis para fazer as aulas, mas depois do primeiro ano eu estava livre e aí eu fui fazer a pesquisa no campo mesmo, né? E tive a oportunidade de visitar várias ecovilas e junto com a minha família e meus filhos, a gente ficou em uma ecovila no sul da Bahia por alguns meses, que foi assim uma experiência fantástica em 2011. E lá começou a surgir o projeto da ecovila, da comunidade Aldeia, que nós co-criamos com um grupo de amigos, algumas pessoas até que a gente conheceu durante a minha pesquisa de mestrado. Então, quando eu terminei de defender o meu mestrado, a gente criou a Aldeia, e aí, basicamente, eu peguei tudo que a gente tinha juntado e a gente botou na terra. E aí,
a partir da aldeia, que é na zona rural de Itacaré agora, né? Eu saí de Florianópolis e fui para a zona rural de Itacaré em 2012, com 2 filhos, mulher, né, já casado aí, com mestrado concluído, e tendo que criar fontes de renda lá na zona rural de Itacaré. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi instalar a internet lá. A gente trouxe uma rede, uma antena de internet, fez um contrato com uma empresa da cidade, aí, por rádio, conseguiu conectar lá na internet. E aí, nesse período que eu trabalhei na aldeia, foi que eu realmente fui de cabeça no trabalho online. E aí eu fiz alguns trabalhos que não precisam nem de uma certa formação muito grande, né, exceto falar inglês, que, por exemplo, eu fiz um trabalho com a Appen, que é uma empresa que avalia resultados de pesquisa do Google. É tipo uma terceirizada do Google que você fica comparando resultados de pesquisa e ajudando eles a aprimorar o algoritmo. Trabalho 100% remoto, 100% online. Trabalhei uma época fazendo tradução online também, tradução de português, inglês, inglês, português. Tem muita oportunidade de tradução online. E tem um trabalho que eu acho que em Corumbá, por exemplo, é viável de se fazer, que chama Scout, que é você fazer transmissão em tempo real de jogos esportivos. Mas aí são coisas bem específicas, assim, mas que permitem um trabalho quase que remoto total, exceto esse Scout, e que dá para quebrar um galho muito grande, assim, você ganha em dólar. Então, para mim, eu consegui, em vários momentos que eu não estava conseguindo uma oportunidade melhor, esses bicos seguraram muito a minha onda. Mas aí eu comecei a ativar as minhas redes, né? Quando eu estava para mudar para a aldeia, comecei a procurar organizações em Itacaré e na região também, e a gente começou a se envolver com o território, né? E aí várias das oportunidades que eu consegui de trabalho remoto surgiram ou das redes que eu já tinha de trabalho ou das redes que eu fui formando no território onde eu estava, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no Instituto Nossa Ilhéus, e isso foi pela Ashoka também, né? Aquela organização que eu trabalhei no início da minha carreira ainda lá em São Paulo. Depois eu trabalhei como assessor técnico de comunidades quilombolas. Esse trabalho era parte local, onde eu tinha que visitar as comunidades quilombolas, mas a maior parte dele era remoto, mas era relatórios e preencher coisas e tal, e reuniões, isso tudo eu fazia da minha casa. E esse trabalho eu consegui porque eu estava trabalhando com as comunidades quilombolas de forma voluntária no meu território, me envolvendo com elas, apoiando elas no desenvolvimento de projetos, e aí surgiu uma oportunidade do governo estadual e eles me contrataram para apoiar essas comunidades. Então, várias dessas oportunidades que eu fui criando para mim, ou né, conseguindo, foram através das redes que eu já tinha ou das redes que eu fui formando no território onde eu tinha chegado. E aí, finalmente, depois de alguns anos, já lá na comunidade aldeia, quando a comunidade está um pouco mais estabelecida, que eu comecei a ser um pouco mais empreendedor no sentido de criar meu próprio negócio. E aí, eu tinha esse site irradiandoluz.com.br, onde eu, inclusive, compartilhei parte do meu processo da pesquisa de mestrado. E esse site Irradiando Luz eu já tinha desde 2007. No início era muito mais para compartilhar coisas positivas na internet, né? Que eu via que os blogs, a maioria deles só reproduziam o lixo que costuma ser produzido nas grandes mídias. Então eu falei, não, eu quero criar um espaço para irradiar luz a essa escuridão que é a internet de lixo e de porcaria, né? Então só compartilhar coisas interessantes e né, de alguma forma motivacionais, mas na época não tinha essa onda ainda de coach tão forte assim. Eu nunca cheguei nesse ponto de autoajuda, assim, mas era algo num sentido de positividade. Aí o site foi se transformando. Durante o meu mestrado, eu falei, pô, eu vou usar o blog para dar transparência para minha pesquisa. Vou aproveitar até para me ajudar, vou registrando o meu processo de pesquisa no próprio blog. Então, eu fui fazendo isso durante o mestrado. E depois, durante o início da aldeia, né, que eu estava com esses trabalhos remotos e que foi muito desafiador criar uma comunidade, eu acabei vamos dizer assim, investindo muito tempo nisso, né? Então não sobrava tempo para eu trabalhar no blog, para escrever sobre, né? Nem refletir tanto sobre a prática. Estava vivenciando, a vida estava muito intensa e exigindo muito de mim. Mas aí, depois de alguns anos, uns 5 anos que a gente estava lá na aldeia, eu comecei né, porque nesse processo eu também continuei a minha própria investigação. Eu terminei o mestrado e falei, eu não vou fazer um doutorado ainda, porque a minha pesquisa nas ecovilas eu ainda não acabei, eu ainda não encontrei o que eu buscava, porque no fundo, apesar de eu ter feito uma pesquisa sobre como que as ecovilas operam dentro dessa lógica de mercado, mas conseguem ter alguma coisa com uma aspiração maior e viver uma vida mais plena, o que eu buscava era, assim, de fato, como que a gente pode fazer uma outra administração, como que a gente faz uma outra gestão que não seja a gestão de empresas, de multinacionais, e que não reproduza aquele trabalho de banco e lá da Ashoka, que provoca essa síndrome comportamental. Como existe outra forma de trabalhar que não seja assim, de se organizar coletivamente?
E eu experimentei isso de várias formas, anarquistas, sem metodologias, com metodologias ao longo da minha trajetória. Antes da Ecovila, eu vivi de forma coletiva em algumas co-housing, né, que são moradias coletivas, mas né, na zona urbana e tal, e compartilhando menos um pouco da vida, vamos dizer assim, do que na Ecovila. Né, tive algumas experiências dessa, fiz parte de alguns coletivos anarquistas, então fui descobrindo um pouco sobre esse mundo, e quando eu fui fazer uma pesquisa em Ecovilas, eu queria de fato encontrar metodologias técnicas, e no mestrado não deu tempo de eu encontrar tudo que eu queria, e aí eu continuei fazendo essa pesquisa durante a aldeia, encontrei metodologias incríveis, como Dragon Dreaming, sociocracia, de gestão colaborativa, de criação de projetos colaborativos e de trabalho não hierárquico, ou de outras formas, heterarquias, né? Não precisa ser totalmente horizontal também, mas outras formas de organização, coisa que a gente não vê na faculdade de administração, né? Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, né? E o Guerreiro Ramos mesmo comenta o quanto que a ciência da administração ainda está numa fase ainda quase que pré-científica, né? Ele ironiza bastante a ciência da administração, porque a gente trabalha com esses conceitos que são muito mais de uma tradição, de uma escola da administração, de que as coisas vêm sendo feitas sempre da mesma maneira e sempre funcionaram assim, ou deveriam funcionar, e aí fica tentando encaixar esse modelo já pré-existente em qualquer tipo de organização, e era justamente isso que me incomodava lá na Choca, lá atrás, né? Quando eu olhava para o que eles pegavam a lógica de consultoria da McKinsey e aplicavam em organizações do terceiro setor, e muitas vezes matavam o entusiasmo que as pessoas daquele projeto tinham naquele projeto. Muitas vezes eles conseguiam alavancar o projeto e ele realmente tinha um impacto assim alucinante. Aí tem ONGs, né, tem associações, institutos, coisas gigantescas que são fellows da Choca e que com a Choca potencializaram muito o trabalho deles, né? Me vem à cabeça, por exemplo, o Doutores da Alegria, que está presente no Brasil inteiro, é um trabalho sensacional, mas tem assim, né, tem muitos perfis de projetos e alguns deles, se você pega essa lógica de profissionalização total, essa lógica capitalista de que tempo é dinheiro, esse cálculo utilitário, você vai sufocar o projeto e vai acabar com o entusiasmo das pessoas que estavam liderando esse projeto. E eu vi isso acontecer também em vários projetos que eu participei. E aí, com essas metodologias, como Dragon Dreaming, Sociocracia, e aí outros que não necessariamente são de gestão, mas que ajudam muito na gestão também, como a comunicação não violenta, o design thinking, ou o desenho centrado no ser humano, e o trabalho que reconecta, da Joanna Macy, da nossa vida como Gaia, todas essas metodologias foram me dando essas respostas que eu tinha buscado no mestrado e nem todas eu consegui encontrar durante a pesquisa. A maioria dessas metodologias são adotadas nas ecovilas, em uma ou outra ecovila, e eu fui me aprimorando nessas técnicas e decidi desenvolver um curso para ajudar as pessoas a criar uma ecovila e a fazer a gestão dessa ecovila. Que eu pegava a minha experiência de várias outras pessoas dessa transição de vida para um trabalho remoto, para conseguir, né, até viver de uma forma sustentável financeiramente, sem estar num grande centro urbano, que permite, inclusive, eu estar numa ecovila, na zona rural, pode ser na zona rural aí de Corumbá mesmo, né? Essa experiência de fazer essa transição de vida de uma forma planejada e consciente, não se precarizando e colocando em situações que nos deixam vulneráveis e, né, que não é legal, né, evitando traumas, inclusive não cometendo erros que eu cometi também. E aí, depois dessa transição também, técnicas e modelos para fazer organizações descentralizadas, organizações colaborativas, organizações com aspirações maiores do que só a sobrevivência numa sociedade centrada de mercado, centrada no mercado. Então, foi daí que eu criei o curso online de gestão de ecovilas e o curso de como morar numa ecovila. O curso como morar numa ecovila é um pouco mais introdutório e o curso de gestão de ecovilas é mais avançado um pouco. E depois, um pouquinho, eu também criei o curso Êxodo, só para apoiar pessoas a fazer uma transição de vida. Não necessariamente um êxodo físico, né, de sair de um lugar para outro, mas ajudar a fazer uma transição de carreira ou uma transição geográfica, de fato, como essas que eu descrevi que eu fiz na minha vida, né? Eu desenvolvi esses 3 cursos, 2 dele, que é o curso de gestão de ecovilas e o Como Morar numa Ecovila, eu tenho versão online deles também, que está disponível no meu site radiandoluz.com.br, e o Êxodo ele é uma coisa mais vivencial mesmo, mas eu estou estudando como que adaptar ele para o contexto online ainda. Mas eu não estou tendo muito tempo para isso agora, porque atualmente eu estou nesse trabalho da Rede Global de Ecovilas, né, e isso está realmente preenchendo muito do meu tempo, e está sendo um serviço maravilhoso que eu estou prestando para o planeta também, né, é um momento muito, muito especial da minha carreira, né, como eu comentei, não mudou nada na minha rotina,
porque eu já tive toda essa trajetória, né? E o meu envolvimento com o mundo de ecovilas e o fato de eu ter feito uma pesquisa que, inclusive, fez críticas ao movimento de ecovilas, fez eu ganhar uma certa projeção no Brasil com relação ao movimento de ecovilas. Então, eu acabei ficando meio conhecido no mundo das ecovilas por causa da minha atuação, né? Viajei conheci muitas ecovilas, muita gente do movimento de ecovilas e, né, o meu trabalho acabou virando uma referência de alguma forma enfim, com tudo isso, o curso funcionou muito. O Marcelo Correia aí, que inclusive, né, conheci nesse movimento de ecovilas, estou vendo que está online aí também assistindo. Legal, Marcelo, bom te ver aí. Enfim, durante toda essa trajetória, né, eu fui tecendo essa rede também né, e de ecovilas que eu conheço e dos movimentos que existem aí de ecovilas no Brasil. Eu acabei indo parar no CASA, que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis do Brasil, o CASA Brasil, Conselho dos Assentamentos Sustentáveis do Brasil, e também acabei conhecendo o Casa Latina, né? Tive a oportunidade de viajar para alguns países da América Latina, né, para o Equador, para um encontro do Casa Latina, né? E tudo isso por conta desse trabalho com as ecovilas. É claro que assim, esse era o meu interesse, porque eu queria criar uma comunidade de aprendizagem para os meus filhos, foi isso que me motivou, né? Eu senti que as ecovilas eram a resposta para esses anseios e também para essa questão da organização que eu tanto buscava. Mas eu acho que existem tantos caminhos quanto existem pessoas, né? Mas eu acho que é algo que é importante entender, que essa opção pelo trabalho remoto, dessa forma, pelo menos como eu abordo, é uma opção que é trabalho constante, né? Você nunca chega num ponto que agora está tudo certo, vou deitar aqui na rede, vou só curtir a vida, né? O tempo todo são novos desafios, né? Então, durante esse processo aí de empreendedorismo, né, que eu desenvolvi os cursos, foi bem difícil no começo, principalmente, até começar a dar um pouco mais certo. E quando veio a oportunidade de trabalhar com a Rede Global de Ecovilas, para mim foi um alívio, até para descansar um pouco, porque ser empreendedor é uma coisa 24 horas. E apesar de eu ser diretor da organização, que é uma responsabilidade imensa, foi um alívio sair de empreendedor para ser um dos 5 diretores que fazem parte da gestão. A Global Ecovillage Network, inclusive, usa partes da sociocracia na sua gestão. Então, hoje a gente nem tem um diretor executivo e a gestão é compartilhada na diretoria, né? Então, para dar um exemplo bem prático aí de como que essas organizações acabam se organizando de formas diferentes, hoje, né, tem um círculo que compartilha a responsabilidade que normalmente seria de um diretor executivo, por exemplo. Enfim, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória, acho que falei bastante sobre a minha trajetória. Caroline, se você quiser fazer alguma intervenção também, eu ainda tenho algumas coisas para falar sobre algumas dicas de como trabalhar online e os principais desafios que eu vejo, mas em termos da minha trajetória, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Gabriel, pode continuar. O pessoal aqui está fazendo muitos comentários elogiosos da sua participação, a sua fala, né? Todo mundo gostando muito do tema, alguns falando que nem acredito que ele está falando desse tema que eu gosto tanto. Então, pode continuar aí, e depois eu vou passar umas perguntas para você também, que estão chegando tanto no chat como aqui para mim no WhatsApp, o pessoal está mandando, e aí depois eu converso com você mais no final. Beleza, já estou chegando no final, aí eu vou responder as perguntas aí. Então, quem tiver pergunta também manda. Eu vou tentar ser bem breve, direto ao ponto agora, bem funcionalista e instrumental, nesse último bloco aí, que basicamente é falar um pouquinho sobre o que é preciso para trabalhar online, né? Eu acho que contando a minha história aí, veio umas dicas boas sobre isso. Mas basicamente tem que ter acesso à internet, né? Não dá para viver sem acesso à internet, eu acho que esse é o número 1. Ter uma boa formação, isso não significa necessariamente se graduar ou fazer mestrado, doutorado, mas ser bom no que faz e ser conhecido, né? Então, né, ter uma boa rede também ajuda muito. Então, ter formação e ou rede de contatos, né? Essa formação pode ser prática, mas as pessoas precisam conhecer o seu trabalho para que depois fique mais fácil de você conseguir nas suas redes encontrar novas oportunidades, porque nada é para sempre, né? Então, é bom você saber ter oportunidades quando as coisas mudarem um pouco. E acho que uma coisa que é essencial é ter disciplina, né? Isso assim, o trabalho remoto, como todo mundo está percebendo nesse contexto que não é um melhor exemplo da pandemia, ele invade muito a nossa vida pessoal também, né? Então, eu falei lá no começo sobre essa tensão entre ser um empregado, né, e ter que responder como um robô às demandas da vida com cálculo utilitário de consequência. O trabalho remoto tem um perigo gigante de dominar a nossa vida inteira, né? E aí a gente começa a
viver numa neurose de que a vida é trabalho e eu estou trabalhando o tempo todo, e, né, como não tem mais separação porque eu trabalho em casa, então eu estou trabalhando da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tenho achado cada vez mais essencial criar fronteiras muito claras no meu trabalho, né, e por isso que eu não vou falar muito de ferramentas, mas tem uma que eu quero citar, que é o Toggle, mas tem vários desse tipo, que é de cronometrar tempo de trabalho, né? Eu vou dando play e stop nos diferentes trabalhos que eu vou fazendo, e eu realmente limito o meu trabalho, né? Então, se eu sou contratado para trabalhar 100 horas por mês, eu tento ficar dentro dessas 100 horas. Se eu vejo que eu vou trabalhar mais de 100 horas, eu aviso as pessoas que me contrataram que eu vou precisar de mais horas ou que eu vou começar a diminuir o meu trabalho até o próximo mês, enfim, né? Para ajustar. Mas sem esse controle fica muito difícil. O trabalho realmente invade a vida toda. Quando você vacila, você está respirando o trabalho. Então, é um desafio muito grande para o trabalho remoto. E aí, saindo agora das... bom, a última coisa do essencial para trabalhar online, não é essencial, mas é indicado ter inglês fluente, porque aí você também abre portas para trabalhar ganhando em dólar ou ganhando em euro, aí de onde você está mesmo, sem sair daí. Mas para isso você vai precisar, no mínimo, ter inglês fluente. Outros idiomas também são interessantes. Aqui para a América Latina, o espanhol é super útil também, né? Então, na América Latina tem muitas oportunidades de trabalho também, e aí o espanhol também abre muita porta. Na Europa, aí tem um monte de idiomas lá que vai ser bom, mas o inglês é o básico, né? Inglês é língua franca, não precisa ser fluente em inglês britânico, nem inglês americano. Na Global Ecovillage Network, por exemplo, são pouquíssimas pessoas que são nativas de inglês, mas todos falam inglês e a gente se comunica em inglês. Então, né, acaba que nesse contexto mais global é muito importante, é um super diferencial. E aí, desafios, né? Eu comentei um pouco essa coisa da disciplina. Então, o desafio maior é separar o mundo do trabalho do resto da vida. Deixar espaço para viver a vida, porque senão não vale a pena, né? Isso que eu também volto um pouquinho lá para aquela história do nômade digital. Por que adianta eu estar trabalhando remoto e viajando o mundo se eu trabalho 16 horas por dia e aí eu fico exausto, eu não quero conhecer nada nem ninguém, né? Então, não faz diferença onde eu esteja se eu vivo em função do trabalho. Né? Eu acho que eu não quero viver em função do trabalho e, para mim, essa é a premissa número 1. Por isso, o minimalismo, a simplicidade na vida, um custo de vida menor vai me permitir também poder trabalhar um pouco menos para poder ter mais espaço para viver a vida e não só viver em função do trabalho. E aí tem um desafio muito grande no trabalho remoto também, que é a saúde física e mental. Né? E eu tenho cada vez buscado mais me autodisciplinar para fazer exercício físico com regularidade, que me dá muito mais ânimo e me dá muito mais saúde mental, inclusive, para trabalhar. Teve vários momentos que eu fiz terapia e acho que todo mundo que precisa de ajuda deve pedir ajuda, que é essencial. Né? Estamos no Setembro Amarelo agora, então se você precisa de ajuda, você tem alguma angústia, peça ajuda, e peça ajuda especialmente para profissionais que vão poder te ajudar de forma habilitada. Né? E o trabalho remoto, ele pode trazer sofrimento mental, sim, ele pode trazer ansiedade, principalmente num contexto de pandemia, que todas as nossas interações acabam ficando no online, pode ficar muito angustiante, né? Então, é um desafio gigante e buscar saúde física e mental é essencial em qualquer tipo de contexto, mas no contexto do trabalho remoto, em que depende muito da performance, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que é muito chave no trabalho remoto, que não tem enrolar no trabalho remoto, né? Não tem fingir que está trabalhando, é resultado. O trabalho remoto ele é 100% resultado. Então, você tem que estar bem para você conseguir render bem, né? E aí é um cuidado realmente com a saúde mental e física, é um desafio grande no trabalho remoto, porque as suas relações vão ficar muito mais permeadas, né? Às vezes os colegas nos ajudam, a relação com os colegas nos ajuda, mas para a gente ter, como diz Alberto Guerreiro Ramos, para a gente ter relações verdadeiramente autogratificantes, a gente precisa criar espaços para que essas relações aconteçam. E numa reunião por Zoom de trabalho, com certeza absoluta, não é esse espaço. A gente pode criar. Na Jane, por exemplo, a gente tem uma reunião uma vez por mês, que ela é totalmente opcional, ela não é obrigatória, qualquer um pode participar da organização, e a facilitação dela é rotativa, qualquer pessoa da organização facilita ela, e a gente faz vivências que são super legais, num contexto nada de trabalho, não tem nenhum objetivo pragmático nele, do trabalho que reconecta da Joana Macy, da nossa vida como Gaia, que é um espaço sensacional. Eu não conseguiria trabalhar remoto da forma profunda como eu trabalho sem desenvolver essa relação mais profunda com os meus colegas, e isso não dá para fazer numa relação totalmente permeada pela lógica utilitarista do tempo é dinheiro. E aí a gente perde muito nas relações no trabalho online, então tem que cuidar disso.
para que a gente continue tendo relações verdadeiramente autogratificantes fora do trabalho, já que no trabalho vai ficar bem mais difícil o online. E aí, finalmente é isso, eu acho que tem um monte de ferramentas e cada um se adapta, né? A única que eu realmente quero recomendar é o Toggle, mas qualquer ferramenta, pode ser até planilha ou anotar no papel o seu tempo de trabalho, quanto tempo você trabalhou em cada coisa, ajuda muito a organizar para o trabalho remoto, para ter essa autodisciplina de não trabalhar demais e não deixar o trabalho invadir a vida. E falando em tempo, eu já ultrapassei 5 minutos, o tempo que eu tinha esperado em que eu ia falar tudo isso. Então, Caroline, se tiver aí perguntas, coisas assim, a gente tem ainda alguns minutos aí, eu quero aproveitar para também atender melhor aí as necessidades de todo mundo que está aí na conversa. Obrigada, Gabriel. Você, como sempre, brilhante aí, iluminando as nossas cabeças aí com as suas ideias. Vou até usar aqui as palavras do professor Rogério Gutz, que falou para a gente aí no chat, né? A internet está precisando de luz mesmo, né? Citando o seu site, o irradiandoluz.com.br. Gabriel, quando você fala, né, o pensamento utilitarista, realmente ele parece dominante, principalmente nas universidades, inclusive, né? E a gente vê assim pessoas como você tentando fazer entrar os pensamentos do professor Alberto Guerreiro Ramos, assim como a gente tinha isso lá na Universidade Federal de Santa Catarina também, onde ele foi professor visitante, né? Talvez por isso também isso foi mais forte lá, mas a gente percebe essa presença em outras universidades também. Eu acho que é um momento, ou já passou da hora disso começar a acontecer, porque eu percebo aqui também, a gente tem algumas organizações, quer dizer, não somente falando da gente, né, das pessoas que estão aqui que precisam dessa luz, mas a gente tem algumas organizações aqui, como tem a área de proteção ambiental da APA Bahia Negra, que eu sou uma grande defensora da APA, porque é uma área de proteção ambiental que recentemente foi constituída dessa maneira, então tem moradores nessa região e essas pessoas também precisam do seu apoio, do apoio dos agentes aqui públicos que estão... Então, em outras organizações, a gente tem Moinho Cultural, a gente tem outras ONGs que trabalham por pessoas, pelas pessoas do Pantanal, pelos animais, em relação também à questão das queimadas, que a gente tem muito esse problema aqui. E a gente precisa dos profissionais que tenham esse pensamento mais substantivista também quando a gente olha para as organizações, né? Tanto quando a gente fala dos profissionais de administração, os profissionais de sistema de informação, mas também dos outros que estão aqui, profissionais de direito, profissionais de todas as áreas que poderiam se envolver mais com esse pensamento substantivista, porque a gente precisa pensar que nós estamos lidando com pessoas e essas pessoas elas precisam ser felizes. A gente tem que parar de levar adiante somente essa lógica instrumental, né, somente essa questão racional e pensar que a gente está falando de pessoas, né, que a gente precisa cuidar dessas pessoas e as pessoas precisam ser felizes. Eu acho que você traz isso, conta a sua experiência muito com base nisso também, porque é aquilo que você vivenciou, que você viu na prática que pode acontecer, né? A gente pode pensar dessa maneira. E eu acho que o pessoal que está fazendo perguntas aqui no chat também, eles estão enxergando isso de uma forma diferente, né? Quer dizer, você para pensar, assim como eu parei lá no passado para refletir sobre a minha vida naquele momento, e falar, não, eu acho que a partir daqui eu posso começar a pensar um pouquinho diferente, eu acho que você traz essa luz para a gente. Eu queria trazer aqui alguns comentários que foram falados, então, teve o Vitor Augusto que falou, olha, não tem tema mais atual para ser falado do que o trabalho remoto, a situação da maioria dos profissionais de TI desde o início da pandemia. Professor Rafael Canteri, ele falou os nossos alunos do curso de Sistemas de Informação têm ido por esse caminho, pois as empresas de desenvolvimento costumam contratar profissionais para trabalharem de forma remota, então essa questão também de você trabalhar à distância é uma possibilidade. O Wanderson de Souza Mello, ele perguntou que você já respondeu sobre o idioma, quais idiomas o senhor indicaria para habilitação, além do inglês? Você respondeu para a gente já essa pergunta. Nós tivemos aqui o Norton Ciste Guedes, que pergunta o seguinte, devido à pandemia da Covid-19, o trabalho remoto ficou em evidência. Muitas empresas estão recrutando pessoas para trabalhar de modo remoto. Assim, conta antiga nas redes sociais pode prejudicar? Essa é uma boa pergunta. Acho que ela entra bem dentro dessa tensão, né, entre a vida pessoal e a vida profissional.
E, né, as redes sociais, né, a maioria das pessoas encara elas como pessoais, né, não profissionais. Né, eu acho, claro, muita gente faz marketing profissional nas redes sociais, mas muita gente usa de forma pessoal mesmo. Eu acho que tem que ter um certo cuidado, né? Depende muito da área que você vai atuar, né? No meu caso, agora como diretor da rede global de Ecovilas, a minha preocupação maior é se a pessoa faz parte das redes, né? Quando a gente estava contratando, a gente queria ver se as pessoas conheciam o movimento de Ecovilas, isso era um diferencial, por exemplo. Então, eu até entrei, talvez, eu não lembro se eu entrei em rede social, acho que não, mas assim, a minha curiosidade sobre as pessoas que eu estava contratando era com respeito a isso, né? Se elas tinham alguma trajetória sobre sustentabilidade, sobre os temas que a gente ia trabalhar lá. Eu acho bastante delicado, né? Eu sei que é real, pessoas são demitidas por conta de posicionamento em redes sociais. Eu acho isso super delicado. Eu acho que isso é, de fato, a lógica do mercado invadindo a vida das pessoas, né? Que agora eu tenho que me autocensurar. Eu só vou falar coisas que eu acho que o mercado vai achar que é bom, e aí eu não falo mais o que eu penso, né? Eu acho que a Caroline estava comentando isso sobre, né, o mercado precisando, né? Talvez não esteja buscando, mas com certeza está precisando de profissionais mais com um pensamento mais sistêmico, mais substantivo. Né, talvez assim, as empresas que ainda estão operando uma mentalidade muito utilitarista vão fazer isso sem dó nem piedade, vão vasculhar a rede social da pessoa e aí realmente vai prejudicar. Mas eu defendo que a gente tem que ter espaço, né, para manifestar quem a gente é, né? Na minha organização, eu nunca escondi as minhas redes sociais privadas, e nas minhas redes sociais eu me manifesto publicamente sobre temas, né? E não me lembro de nenhuma ocasião em que eu tive algum problema com isso, assim, mas, né, eu atuo numa área que é bastante ativista também, né? Tá quase que é esperado de mim que eu me posicione sobre alguns temas online, mas eu acho que, infelizmente, para algumas empresas ainda é uma questão, sim. A gente tem que ter cuidado, depende da área que você atua, depende do tipo de organização que você está procurando, né? Eu acho que se você está procurando se estabelecer dentro de algum mercado e você está querendo usar suas redes sociais de forma profissional, você pode usar elas de forma bastante eloquente, inclusive para se manifestar publicamente sobre temas que dizem respeito à sua categoria, de uma forma a prestar um serviço público que vai gerar um conteúdo que seja interessante para as pessoas e que vai te firmar de uma forma profissional também, né? Então, ao invés de você virar o puxa-saco oficial lá do LinkedIn, que fica o dia inteiro agradecendo a empresa pela exploração que ela impõe a ele ainda agradece pela bênção de que pelo menos ela me chama e me paga um cafezinho no final de semana, né, para eu ir trabalhar de graça no final de semana, né? Então, ao invés de eu ficar tentando agradar a uma empresa horrível, cruel, que me explora e precariza o meu trabalho, que tal eu usar minhas redes para realmente afirmar questões que são importantes dentro do meu trabalho, como eu estou fazendo aqui, né? Talvez eu esteja fechando algumas portas pelas afirmações bastante taxativas que eu fiz aqui durante essa conversa, mas eu não quero ser um alegre robô, né? Então eu não vou me comportar como um alegre robô também nas redes sociais. Eu vou tomar cuidado com um monte de coisa, porque a rede social é um ambiente complexo pra caramba, mas eu prefiro usar as redes sociais, inclusive, para me manifestar politicamente dentro de algumas questões que eu acho essenciais, como essa, né? Do trabalho, para mim, é uma questão de coração mesmo, que eu dedico a minha vida, a minha pesquisa acadêmica, né, sobre as organizações, o trabalho, a vida, o ser humano e o quão a gente consegue se realizar no trabalho, o quão não, e aí a gente precisa ter espaço para viver a vida fora do trabalho. Então, eu acho que é isso. Gabriel, tem mais uma pergunta aqui do professor Rafael, que eu acho que também vai um pouco nesse sentido, que ele está perguntando assim, o que você acha das empresas que têm esse formato híbrido, no qual, por exemplo, os funcionários trabalham 3 dias por semana de forma remota e 2 dias de forma presencial. Ele quer saber se você acha que é o melhor dos dois mundos ou se acaba perdendo as vantagens inerentes do formato remoto. E eu quero juntar essa pergunta dele com uma outra pergunta do Isaac Rocha, que chegou aqui para mim pelo WhatsApp também, que é como funciona a regulamentação trabalhista na execução do trabalho remoto, né? Ele tem essa curiosidade, aí se tem algum tipo de regulamentação que você conheça sobre isso. Legal. Bom, regulamentação é um pouco complexo, né? Vai depender da área de atuação. Para a administração e acho que acredito também para profissional de sistema da informação, tem vários trabalhos que a gente desempenha que dá para encontrar funções no MEI, né, no microempreendedor individual. Então, é um bom lugar para começar o microempreendedor individual, que é uma forma de se regularizar bastante barata,
e que até um certo ganho você ainda consegue sustentar pelo meio que empreendedor individual. Depois vai ficando um pouco mais complexo, e aí depende de onde vai vir isso também, né? Eu trabalho, por exemplo, para uma organização que tem sede no Reino Unido. Então, para as leis trabalhistas de lá, o meu trabalho é 100% remoto, então não tenho direito a nada lá, eu sou tipo um consultor externo, e aí todos os benefícios são negociados com a organização, e eu pago todos os impostos aqui, eu que tenho que me virar para trazer esse dinheiro. Aí já usei MEI, já usei outras formas também que funcionam, até emitir nota fiscal na prefeitura, nota fiscal avulsa, eu já fiz para algum serviço que eu prestei, né? Vai depender muito do caso a caso, assim, mas dá para regulamentar, mas não é CLT, né? A CLT vai permitir que você faça 40 horas por semana online, né? A CLT ela é uma regulamentação para um tipo de trabalho. Talvez a CLT se aprimore para abarcar mais, tomara, para dar mais direitos trabalhistas, né? Porque eu acho que é um perigo muito grande da gente acabar se precarizando, né? E o objetivo, né, pelo menos o meu objetivo de ir nessa história toda é para ter mais qualidade de vida e para viver uma vida mais digna e não o contrário, né? E aí, voltando para a pergunta do professor agora, eu acho que esse formato híbrido, na verdade, quase todos os formatos são híbridos, né? Eu até comentei na minha trajetória, teve um momento, na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi meio que híbrida, né? Da maneira como eu fiz, pelo menos. Parte, eu estava em Santa Catarina e fazendo a pesquisa remotamente, chegando às ecovilas de forma online. Parte, eu estava nas ecovilas e aí falando com o meu orientador de forma remota. Parte, eu estava na universidade fazendo as disciplinas do mestrado, né? Então, acho que esse é um modelo completamente híbrido. Acho que vai depender muito, é bem caso a caso mesmo. Acho que a gente tem que ter flexibilidade também, isso é outra coisa, né? Tem que ser muito adaptável, muito flexível para estar nesse tipo de trabalho. Eu acho que a melhor solução é você ter um pouco de presencial, sim, por causa dessa questão substantiva. Né? Você vai conseguir ter relações mais próximas com os seus colegas e mais verdadeiramente autogratificantes no trabalho se você encontrar essas pessoas presencialmente. Se você só encontrar num formato muito instrumentalizado, aí vai ficar muito difícil você construir uma relação de fato. E é muito bom, né, você poder contar com amigos no trabalho. Não necessariamente, mas é um bônus, né? Então, eu acho que o híbrido tem essa vantagem, né? Mas eu acho que corre o risco de você ficar com o pior dos dois mundos também. Então, tem que ser negociado, tem que ser bem negociado. E para isso é resultado, né? Então, para isso você tem que ser um bom profissional, você tem que ter boas redes e você tem que demonstrar bons resultados. Se você rende melhor no trabalho remoto, por que o teu empregador vai querer você lá, se você trabalhar melhor online, né? Então, para ele vai ser até melhor, vai custar mais barato e você vai render melhor. Então, né, eu acho que você consegue criar o formato de trabalho onde você vai funcionar melhor em negociação com o seu trabalho, se o seu trabalho for uma organização que esteja já no século XXI, não no século XIX ou XX, né? Infelizmente, muitas ainda estão, mas eu acho que cada vez mais a gente vai chegar no século XXI, eu espero, a gente não tem mais muito tempo para fazer essa transição até questão ambiental, né? Vocês estão vivenciando a questão das queimadas, né? Pô, me solidarizo muito com isso, né? Acho que a gente está em meio a um colapso ambiental, um colapso climático terrível, e a gente está já vivendo os efeitos disso, não tem mais escapatória, não adianta sair de Corumbá para ir para não sei onde, em todo lugar vai ter efeitos, né? E a gente precisa urgentemente de profissionais mais substantivos, de organizações mais substantivas. Não dá mais para a gente investir o nosso talento e dedicar a nossa vida para coisas que vão contribuir para acelerar ainda mais esse processo de destruição. Então, se eu posso deixar aqui um pedido para vocês, engajem-se, seja profissional ou pessoalmente ou politicamente, no seu ativismo, na sua hora livre, onde for, em atividades que são verdadeiramente autogratificantes e que também tragam benefício para a sua comunidade e que, de alguma forma, ajudem a regenerar, porque a gente está precisando disso para ontem, né, com urgência. Então, esse é o pedido que eu faço aí para quem está nos acompanhando. Gabriel, nos encaminhando, então, aqui para o fechamento, né, queria colocar mais uma pergunta aqui do professor Rogério Gutz, né, que ele fala o que caracteriza uma ecovila. E tem o Henrique Sampaio também, que está perguntando quem são, né, os fundadores da Global Ecovillage Network. Eles têm algum apoio com os governos, quer dizer, alguma ligação? Explicar um pouquinho, então, sobre as ecovilas. Tá bom. Bom, uma ecovila é um assentamento sustentável, onde as pessoas desenvolvem sua vida pessoal, profissional, seu ócio, seu profissional, seu descanso,
tudo é desenhado dentro dessa comunidade. A gente, na Rede Global de Ecovilas, trabalha com um modelo multidimensional de sustentabilidade e regeneração. Então, as ecovilas têm que ter uma frente social, uma frente cultural, que às vezes é espiritual, religiosa, nem sempre, mas cultural, uma frente social e uma frente econômica, né? Então, é uma frente ecológica. Então, são essas dimensões e uma visão integral, uma visão holística que integra, uma visão sistêmica dessas múltiplas dimensões da sustentabilidade. Isso é para ser uma ecovila. Sobre o processo de fundação da Rede Global de Ecovilas, ela emerge em 1995, numa conferência que aconteceu em Findhorn, na Escócia, onde é a sede da organização hoje. Lá aconteceu uma conferência sobre comunidades intencionais sustentáveis e ecovilas, onde foram várias comunidades alternativas, e ali emerge essa ideia de formar uma rede global, em 1995. Em 2012, logo depois, ainda em 1995, surgem redes regionais, né? Então tinha uma rede das Américas, rede da Europa, rede da África, uma rede Europa e Oceania juntas. Em 2012, a América Latina faz um movimento de se separar da América do Norte, em termos de rede, né? Então a gente forma a rede latino-americana, que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina, o Casa Latina, que eu já tinha comentado antes, né? E no Brasil, o Casa Brasil. Então é uma rede, um trabalho. A Rede Global de Ecovilas foi criada por ecovilas, ela é mantida pelas próprias ecovilas. A gente tem alguns acordos com alguns países, especialmente da África, para o desenvolvimento de ecovilas. Então, na última COP, a COP25, a gente assinou memorandos de acordos com governo de 5 países da África, se eu não me engano, para a implementação de ecovilas como políticas públicas. E a gente está indo para a COP26 agora, que vai ser em Glasgow, na Escócia também. Inclusive, a gente está com uma campanha que é qual mensagem, o que você quer que a Global Ecovillage Network leve para a COP. Né? Então, essa é uma campanha que a gente tem hoje lá na Rede Global de Ecovilas. Mas, assim, apesar dessa rede internacional ter surgido em 1995, no Brasil a gente tem o ENCA, que é o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, acontecendo anualmente desde a década de 1970 e atuando em rede. Então, o Brasil é pioneiro na atuação em rede do movimento de ecovilas, que não eram ecovilas inicialmente, eram comunidades alternativas ou comunidades aquarianas, ou hoje comunidades autossustentáveis, mas enfim, o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas já acontece desde a década de 1970 e continua acontecendo até hoje. Então nós temos uma tradição muito forte de atuar em rede já há bastante tempo. E na rede latino-americana também tem a caravana Arco-Íris, que foi uma caravana que inclusive foi um pontão de cultura durante o governo Lula e Dilma, e que saiu disseminando o conceito de ecovilas pela América Latina toda. Começou no México, era uma caravana muito bacana, assim, conduzida pelo Coyote, Alberto Ruz, El Coyote, que foi uma super figuraça do movimento alternativo que viajou a América Latina inteira plantando sementinhas de ecovilas e ajudando algumas comunidades alternativas a fazerem a transição para ecovilas. Então, isso é um breve resuminho sobre o movimento de ecovilas no Brasil e no mundo. E eu recomendo a todos que conheçam o Casa Brasil, o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis do Brasil, que lá tem um mapeamento das ecovilas do Brasil mais detalhado que a gente, mais atualizado que tem hoje, também vale muito a pena conhecer. É bem bacana, e lá também tem mais explicações sobre esse conceito de sobre esse conceito de assentamento sustentável, que para mim, pessoalmente, é um conceito muito mais interessante que o de ecovilas. Eu acho que esse termo ecovila já está um pouco gasto, eu tenho minhas críticas ao termo ecovila, está lá na minha dissertação de mestrado, mas eu gosto de assentamento sustentável e é esse termo que a gente está usando agora aqui no Brasil, que acho que é mais honesto também com as nossas traduções brasileiras também, porque esse termo ecovila ele é estrangeiro e aqui no Brasil tem várias outras traduções de comunidades alternativas, indígenas, quilombolas, assentamentos da reforma agrária e que devem ser reconhecidos como modelos incríveis de sustentabilidade também. É isso. Gabriel, Sérgio Vargas, parabéns, Gabriel, pelo exemplo de humanidade, os nossos parabéns também. Nosso colega Marcelo Correia, lá de Belém do Pará, falou, ponto abordado pelo Gabriel, é muito interessante, ainda mais agora com a acentuação do trabalho remoto, trabalhar para viver, não apenas viver só para trabalhar, né?
E, Gabriel, eu quero terminar aqui a minha fala, né? Eu vi, você disse, a minha rotina mudou zero, né? Com o advento da pandemia. E isso eu percebo que é porque você estava preparado. Quer dizer, sua cabeça já estava lá na frente, então você estava preparado para isso. E como que a gente fica preparado para isso, né? Eu acho que, quer dizer, você já tinha estudado bastante, você já tinha convivido com outras pessoas, você participava de eventos, então você já sabia como que as coisas iam acontecer lá na frente, né? Quer dizer, lógico que ninguém esperava uma pandemia, mas a gente sabia que o trabalho remoto seria algo que ia começar a aparecer. Então, como que a gente fica lá na frente, então, dos pensamentos? Eu acho que é participando de eventos como esse, ouvindo pessoas como você falando, enquanto a gente está, enquanto estudantes, né, quando a gente está na universidade, a gente tem que estar interagindo com outras pessoas, aprendendo, escutando os professores, escutando palestrantes, participando de congressos, participando de eventos, e aí a gente consegue estar preparado justamente para quando a gente tiver esses adventos, aí a nossa rotina não mudar, como você disse que a sua não mudou. Então, é mais um exemplo, é muito legal que você traz para a gente. Eu queria ouvir as tuas palavras finais agora, Gabriel. Você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo, o pessoal daqui de Corumbá, Dário, o pessoal do Pantanal? Pô, gente, é um prazer estar falando com vocês, aí, pessoal do Corumbá e do Pantanal e do Brasil todo, né, pela live, mas especialmente aí do Pantanal, uma região que eu conheci, putz, há muito tempo atrás, não vou nem falar para não denunciar a idade. Tenho vontade de conhecer, uma pena não poder estar aí presencialmente, né? A Caroline e eu já sonhamos muito com a minha ida até aí, mas vai ficar para um próximo momento aí, se tudo correr bem. Mas pô, eu estou muito feliz da gente estar finalmente se encontrando e fazendo esse espaço aqui, essa conversa. Agradeço demais o convite, Caroline, de estar aqui. Acho que é uma oportunidade sensacional de estar conversando e poder trazer talvez umas ideias que oxigenem um pouco, né, a cabeça das pessoas aí para, quem sabe, apontar algumas possibilidades, né, para além dessa rodinha do hamster que fica girando, né, para viver, para trabalhar e não trabalhar para viver, né, enfim. Eu acho que nesse momento que a gente está, né, é difícil, assim, não quero ser o profeta do apocalipse, né, mas é muito provável que outras pandemias virão, né, outras tempestades de areia vão vir também, né, essas coisas que a gente está observando agora, ao que tudo indica, são só o começo, e mesmo que a gente agora comece a fazer muito melhor do que a gente estava fazendo ontem, a gente ainda vai colher os efeitos do que foi feito até hoje por um bom tempo, né? Então é bom a gente estar bem preparado mesmo para sobreviver de uma forma boa, né? E eu acho que o minimalismo, a simplicidade é um caminho que nos permite estar muito melhor preparados para isso também, né? Então eu acho que é buscar essa humildade voluntária mesmo de o que eu realmente penso, o que é essencial. Isso nos leva também a desenvolver habilidades que vão ser importantes depois também, quando pandemias como essa que estão acontecendo aconteçam, que vão acontecer outras coisas como essa, né? Então, acho que estar preparado é conseguir ir além da sobrevivência e conseguir ter uma existência, ter uma vida substantiva, né? E a gente, infelizmente, né, está colocando os jovens agora num mundo terrível, então, em que eles não só têm que se preparar para um mercado de trabalho brutal, mas para um mundo que está colapsando e para um sistema econômico que também está colapsando. Então, eu acho que muito menos do que pensar numa carreira de uma, sabe, com uma forma muito fechada, a gente tem que estar atento para o que está acontecendo e buscar se aprimorar na nossa formação, coisas que a gente percebe que vão ser necessárias, né? Então, como você comentou aí, coisa do trabalho remoto, veio por um anseio meu mesmo, porque eu não conseguia aceitar que o trabalho tinha que ser daquele jeito, né? E eu acho que a gente tem várias revoltas internas com a maneira como o mundo é hoje. E essa revolta é boa, ela é a semente de algo bom que está surgindo. E a gente tem que escutar essas coisas que vêm de dentro da gente mesmo, dessas revoltas, né? Não estou falando para sair quebrando tudo, mas às vezes a gente desconstruir, a gente quebrar algumas coisas que a gente tem dadas, tem como definitivas, né? Tem como dadas, dá para a gente desafiar algumas coisas e recriar a nós mesmos. E nessa recriação de nós mesmos, a gente fica melhor preparado para mudanças também. Eu acho que uma coisa que é constante na minha vida, desde que eu decidi por esse caminho, mas eu imagino que para todo mundo, é que toda hora tudo muda. Então a gente tem que ser muito flexível, muito adaptável e ter ferramentas e habilidades para lidar com essas transformações. Eu acho que é essencial. E aí, com certeza, né, participar de congressos, estar atento a isso
O Casa Brasil vai estar trazendo várias coisas super legais também, então vale a pena acompanhar. Tem, inclusive, tanto o Casa Brasil quanto a Global Ecovillage Network tem rede de pesquisadores de ecovilas, né, tanto no Brasil, ou seja, pesquisadores brasileiros, quanto globalmente, mas aí tem vários pesquisadores brasileiros também. Tem uma chamada de artigos de pesquisa sobre ecovilas, hoje aberto, que vai até o final do ano para uma revista internacional sobre ecovilas, então tem oportunidades de pesquisa, inclusive, nesse tema. Eu convido vocês a conhecerem, não só pelas ecovilas, mas por causa dessa possibilidade de criação de novos sistemas. E como a ecovila e os assentamentos sustentáveis são multidimensionais, a gente acaba desenvolvendo ou descobrindo, ou entrando em contato com soluções e ferramentas, inovações e tendências em múltiplas áreas. Então, acho que é um bom jeito, pelo menos eu me mantenho antenado, olhando para o que está sendo feito nas ecovilas, que são coisas muito transgressoras, inovadoras, revolucionárias e que me mantêm atento a todas essas transformações que a gente precisa passar. Acho que é isso. E, no mais, é isso. Vamos se engajar em coisas que façam sentido para a nossa vida, porque a gente só tem uma vida. E, né, então, acho que, assim, a sustentabilidade começa da sustentabilidade individual também, desse respeito por quem nós somos. Né? E eu não consigo me torturar para me encaixar em algumas caixinhas que são as caixinhas mais tradicionais. Outras pessoas são mais maleáveis, talvez se adaptem melhor, mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Talvez no momento que a gente está agora, a gente precisa da força das pessoas para atuarem de forma contundente na direção em que o mundo precisa ir, nas mais diversas áreas. E a gente precisa das pessoas muito antenadas nisso. Né? Então, vamos estar atentos aos problemas e às possíveis soluções que emergem também. Esse é o meu convite, se eu posso deixar algum, é esse. Obrigada, Gabriel. Obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Acho que a mensagem que você deixa é uma mensagem muito bonita, uma mensagem também para um grupo de pessoas que está aqui tentando mudar alguma coisa nessa realidade do Pantanal, do que a gente está passando. Então, eu acho que o que você deixa é uma inspiração para que a gente comece a repensar as nossas ações, as ações do outro também, de que maneira que a gente pode interferir, pode ajudar ou pode quebrar com isso que vem sendo feito há tanto tempo e que a gente tem que começar a mudar. Porque senão a gente vai fazer o quê, né? Com esse lugar que a gente vive, com esse lugar que a gente está morando agora, vai acabar. Então, a gente precisa começar a mudar. E aí eu acho que os universitários estão aqui para isso, para começar a aprender e para começar a multiplicar também essas ideias que você traz para a gente. Muito obrigada mais uma vez, Gabriel. Pessoal... Carol, acho que o importante é que eu estou pedindo ajuda para os universitários. Isso. A gente está precisando. Escutem aí, pessoal. Pessoal, conheçam, então. Valeu. Conheçam a Gen Ecovillage, então. Entrem no site do Gabriel, www.irradiandoluz.com.br, para saber um pouco mais sobre o trabalho dele. E quero convidar vocês também para continuar assistindo as palestras aí do EITEG, que vão ter ainda essa semana, são mais 4 palestras. Também amanhã tem o curso também, liderança. Entrem no site, então cadastrem-se e estejam com a gente essa semana toda. Acho que nós fizemos aí uma excelente abertura, agradecendo mais uma vez o Gabriel, desejando uma boa noite a todos, agradecendo a participação de todos que tiveram então nessa live. Obrigada, pessoal, uma boa noite. Valeu, boa noite.